Bem-vinda, Leoa, que honra, que satisfação. É sempre uma alegria imensa a gente ter esse momento junto, tomar um café para relaxar, para a gente se inspirar com histórias incríveis, como a da Leoa, que está por aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, Sá! Maravilhosa! Leoas, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui, Sá. Muito feliz mesmo de estar aqui com você. E a gente já chega com o café, né? Claro, Claro. cafezinho e aquele papo gostoso, aquela energia lá em cima. O currículo dela é gigantesco, mas como você já sabe também que uma leoa desperta não cabe no seu látis, não sei se você concorda, Isa, a Total. gente vai apresentar a Isa como um. Eu vou te apresentar de uma forma diferente. Você é uma mulher de negócios, uma mentora. Você é uma mentora de vida, você é uma mentora de carreira e você é uma mentora de empresário. Eu te Incrível. vejo de forma muito ampla e ela, além de terapeuta, esposa, de uma amiga incrível, é, única e exclusivamente aqui no nosso Que... canal. tô muito feliz, Sá. Muito... E que apresentação, né? Uma apresentação de Sabrina Dourado, em grande estilo. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. E eu acho que você definiu bem, assim, né? Senti, eu Sentiu, senti. Temos sentiu. muitas coisas em comum, dentre as coisas em comum, somos advogadas de formação. E sabe o que, é que eu tenho pensado? Não sei se faz sentido para ti, eu sei que tem muitas advogadas que nos assistem. Eu sou advogada de formação e eu sou mentora por paixão. É muito curioso isso, né? Faz total sentido, Sá. Total. Porque a gente se desperta, né? Durante o caminho, durante a nossa jornada. Eu falo que é caminhando que se faz o caminho. Nós temos histórias muito parecidas, né? Viemos do direito e nos reencontramos. Eu falo, gente, que eu reencontrei Sabrina Dourado. Porque eu já conhecia Sabrina Dourado da época que eu estudei para a OAB. Eu fiz curso de Sabrina Dourado. Gente, agora estou Maravilhoso. aqui porque são as deusidências da vida, sabe? Os nossos propósitos, eles se cruzaram mesmo. O propósito de despertar mulheres, né? No seu caso, despertar as leoas. Eu desperto mulheres poderosas, mulheres que querem assumir o controle das suas vidas, tomar a rédea das suas vidas, sabe? Criar as regras do seu jogo e fazer as coisas acontecerem de acordo com aquilo que elas desejam. Porque algo que acontecia comigo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, era eu vivia sem saber por quê. Por qual razão? Qual era o meu objetivo, o meu propósito, né? Algo que é muito falado sobre propósito. Vivia a vida pelo fim de semana, no famoso piloto automático. E aquilo ia passando, o tempo ia passando. E às vezes passavam 5 anos e a minha vida continuava da mesma forma. Então eu me despertei e a partir do meu despertar, hoje eu desperto mulheres, para que elas, eu falo que é um trabalho de multiplicação, o trabalho de levantar mulheres para que elas assumam seus lugares, destravem daquilo que as prende e para que elas possam soltar a voz no mundo. Então, é um trabalho que é uma paixão. Eu faço porque eu amo mesmo, me identifico muito. E isso que você trouxe na minha apresentação, nessa apresentação incrível, gente, de milhões, é realmente isso. É um trabalho 360 graus, é um mergulho dessas mulheres na essência delas, em resgatar aquilo que elas têm de mais precioso. Porque cada mulher é única, cada mulher tem o seu poder. E eu costumo dizer que as mulheres, né, hoje, o dia que a gente está gravando, olha que incrível, sabe? O dia que a gente está gravando esse podcast é o Dia Internacional da Mulher. E eu costumo dizer que mulheres são como folhas, folhas verdes. Elas são poderosas. Por quê? As folhas, elas são responsáveis por dar a vida às plantas através da fotossíntese. E Uau! nós, mulheres, temos o poder de passar a vida adiante, de dar à luz, de ter filhos, né? Então, nós somos poderosas pelo simples, entre aspas, simples fato de sermos mulheres. E isso é algo muito forte mesmo. Nossa, já valeu o podcast, né? Olha só para você sentir o nível da convidada, a apresentação dela. Olha que incrível. Nesse podcast, a gente tem a oportunidade de falar sobre temas variados. Mas tem algo que para mim é muito forte aqui dentro desse lugar, porque é isso que as nossas leoas vêm buscar,
que é o por onde aquela mulher que hoje se apresenta como uma mulher de relevância, uma mulher que tem a sua voz, uma mulher que tem o seu movimento, ela começou. Por quê? Se a gente não tem mesas como estas, muitas são as mulheres que acreditam, olhar, que essa possibilidade na vida delas é intangível, Isa. É praticamente impossível. Então, assim, começando do zero, e de forma, obviamente, a nos trazer essa inspiração, onde você estava, quem era a Isa, quando, inclusive, você foi projetar a tua escolha profissional e, quem sabe, dentro do direito. Incrível, incrível você trazer isso, porque quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de pessoas, é algo que as pessoas têm uma certa dificuldade. Às vezes, num primeiro contato, tá, mas o que vai acontecer, né? A gente viveu grandes transformações, mas às vezes uma pessoa, você aí que às vezes está vendo esse podcast, nunca nem teve contato com o mundo, né, do desenvolvimento pessoal, esse mundo incrível. E aí você fala, nossa, mas uma transformação, como é essa transformação? Né? Como vai acontecer isso? E o meu processo, eu falo que ele foi um processo natural, mas ao mesmo tempo muito intenso. Eu sou uma mulher muito intensa. Então, o meu mergulho no autoconhecimento, ele foi um mergulho de cabeça mesmo. Um mergulho de cabeça. E só recapitulando um pouco de forma breve para a gente poder contextualizar e inspirar você que está aí nos assistindo. Porque eu falo que histórias inspiram histórias. Nossa, demais. Então a gente sempre a gente pega um insight, a gente pega... Por isso que eu gosto tanto dos eventos, eu gosto tanto de palestras, de estar em movimentos, porque a gente pega um insight, eu falo que poderoso, que pode transformar a vida da gente, né? Uma palavra, algo que a gente recebe, uma experiência. Então histórias inspiram histórias. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, porque eu vou falar um pouco sobre a minha história, mas essa história pode ser sobre você. Então, pode ser que seja para você que está aí nos assistindo. Eu sou de uma cidade do interior, a minha cidade tem 60 mil habitantes. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas desde muito pequena, desde 2 anos, eu moro na cidade de Formiga, interior de Minas Gerais. Desde muito pequena, né? Meus pais fizeram um movimento de sair da cidade grande para ir para o interior, criar os filhos. Eu e os meus... qualidade de vida. Sim, buscando por isso. Sereno, legal. Exatamente, buscando por isso, por essa tranquilidade. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e a gente foi pro interior muito pequenos. E lá eu cresci, lá eu me formei, lá eu entrei na faculdade de Direito. E eu entrei na faculdade de Direito, foi algo que aconteceu. E eu imaginava que era algo que tinha, vou prestar o vestibular e depois mais adiante eu vou trazer para vocês que não foi muito bem assim. Mas desde muito pequena, eu era uma criança que amava, sabe aquelas câmeras de filmar mais antigas, que tinham uma telinha, um visor que você abria? Eu era uma criança que gostava de fazer vídeos, de fazer vlogs, de filmar o meu dia a dia, falava com a câmera, sempre fui muito comunicativa. Eu gostava muito de ensinar os meus coleguinhas da rua. Eu falo que naquela época eu já tinha essa vertente realmente de trazer pessoas, né? E aí eu dava aula para eles num quadro de giz negro, amava. E eu tinha muitos sonhos. Eu era uma criança que tinha muitos sonhos. E isso ali, né, até os 10 anos de idade. E aí eu entrei na fase da adolescência. E na adolescência, eu vivi momentos onde eu era uma criança que tinha sobrepeso, que tinha o cabelo muito cacheado, e aí eu penteava o cabelo, ficava com o cabelo, né? Naquela época não se falava em cuidar dos cachos como hoje, né? Cacheado, ele carece de um outro lugar, Exato. Né? Para que ele possa estar ali Exato. na performance dele. Exato. Pensamos assim, eu te digo porque eu venho desse mesmo lugar. E eu pensava, nossa, meu cabelo... Exatamente. Era muito isso. Era muito isso. E era um cuidado que, né, há algum tempo atrás, hoje as mães já têm sabem como cuidar, tem produtos específicos. Naquela época não tinha. E é uma tendência muito forte da nossa geração de alisar o cabelo, né, de viver todo esse processo. E hoje eu converso com muitas mulheres, e é o meu caso também, da gente fazer o caminho inverso, né, da gente querer retomar quem nós somos, a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais à frente. E aí, eu vivi um momento na minha pré-adolescência, onde naquela época não se falava em bullying, né? Mas hoje seria um bullying, como sendo piada, alvo de piadas e coisas nesse sentido.
E aí, depois de algum tempo, hoje eu tenho essa noção, né? E a minha criança precisou aprender a se defender. E aí eu comecei a trazer, eu entrei nesse lugar, Pode ser o seu lugar. que pode ser o seu lugar, de, ao invés de ser alvo disso, eu vou desenvolver o meu lado cômico, o meu lado engraçado, sabe? Vou puxar as piadas, vou levar para esse lugar. Sempre tive mais facilidade de fazer amizade com homens. Sempre tive mais facilidade de fazer amizade com homens. E aí, depois eu vim a perceber que eu achava que era porque eu tinha que eu cresci com 2 homens, né? Eu achava que era por isso, senhoras. Tá. Achava que era por isso. Era o modelo de casa. Era o modelo de casa. E aí eu comecei a desenvolver isso e eu comecei a me retrair. Internamente, por fora, as pessoas não tinham essa percepção. Mas era algo dentro de mim, sabe? Era algo dentro de mim. E aí o tempo passou, veio aí a faculdade, entrei na faculdade de Direito, fiz Direito na minha cidade, na minha cidade. Lá em Formiga. Lá em Formiga tem uma faculdade incrível que é a Unifor. Me formei em Direito. Tem Unifor. Da Unifor, muitos anos. Fortaleza também tem. São faculdades diferentes, mas também lá é Unifor de Formiga, lá é de Fortaleza, né? Sim, o centro Tem de Fortaleza. isso, Unifor MG, que é uma faculdade incrível, que eu tenho muito orgulho de ter me formado lá. E no direito, eu me saí super bem. Eu era uma excelente aluna, fui monitora de turma, fui aprovada na UAB antes de me formar, apresentei monografia. Então, eu falo que eu me formei com honras mesmo, né? Sempre fui muito de fazer networking, me conectava ali com os professores. Eu tenho grandes amigos até hoje daquela época. Fruto desse seu Fruto movimento. desse meu movimento, de me conectar. Eu sempre gostei muito de me conectar com as pessoas. E essas questões da minha infância, né? Essas feridas, né? A gente pode falar um pouco sobre isso também, as feridas que a gente tem da nossa infância. Quando a criança não se sente amada, quando a criança não se sente vista, não se sente quista. Isso... Quando ela não se gosta em algum momento. Exato. Estou com sobrepeso, ou eu tenho um cabelo que eu acredito que não seja. Isso. Ela vai pegando aquilo e vai guardando, né? Vão ficando marcas na gente. E a gente cresce, nos tornamos adultas e aquilo continua ali. Aquilo continua ali. E aí eu me formei em Direito e logo que eu me formei, uma das minhas professoras, ela me convidou para trabalhar no escritório dela, de advocacia. Como advogada? Como advogado, porque eu já tinha a carteirinha da UAB, ainda não tinha nem chegado, porque eu fiz no meio do ano da minha formatura. E aí comecei a trabalhar com ela no escritório. E eu tenho uma característica que eu tenho desde a minha infância, que é, vou fazer algo, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer, eu vou entregar, sabe? Eu sempre fui muito de fazer por mim. Fica até um insight para você. Todo lugar que você estiver, todo lugar que você se colocar, tudo aquilo que você se propor a fazer, entregue o seu máximo. Porque não é sobre o patrão, sobre o sócio, sobre a colega, é sobre você. É sobre nós mesmas. Você acredita que ontem eu lidero um grupo de empresárias e empreendedoras? Eu falei sobre isso. A gente não pode confundir, por vezes, o fato de sermos pequenas empresarialmente. Às vezes, se você tem uma plataforma, você tem um canal Instagram que ainda não tem. Ou você tem uma sala de aula, ou você tem uma mentoria. Não confunda ser pequena com ser amadora. Isso, incrível. E é o amadorismo que muitas vezes leva a gente a fazer de qualquer jeito. Sim, sim. Não vê um objetivo naquilo, né? De crescimento próprio. É esse capricho que faz a diferença e que Sim. traz o teu crescimento. E aí? Exatamente. E aí? É o que a gente chama de mentalidade empresária, né? Ter a mente empresária, já enxerga, ter uma visão ampla. Né? Você está vivendo hoje, mas já vendo o seu negócio lá na frente. Então não existe pequeno negócio. Existe um negócio que está começando agora, um negócio novo, mas um negócio que pode se tornar exponencial. Depende da mentalidade do líder, da líder que está à frente daquele negócio. Então, quando eu entrei nesse escritório como advogada contratada, eu tinha uma mentalidade de dona do negócio. E nem se falava em intraempreendedorismo, como a gente tem hoje, né? Que é empreender dentro da empresa de alguém. Era algo que, né, ainda não era tão falado assim, não era tão difundido como é nos dias atuais.
E mesmo assim eu já tinha essa mentalidade. Então, a gente atuava muito na área de família, na área criminal. Então, se precisava fazer alguma visita fora da cidade, sabe? Eu sempre fui uma mulher, uma profissional que me colocava disposta, à disposição. E aí, 2 anos se passaram, cerca de 2 anos, e eu me tornei sócia desse escritório de advocacia, que eu entrei como advogada contratada e também lá na minha cidade assumi um cargo público numa autarquia municipal. Então, com 22 anos, morava ainda com os meus pais. Para a noção de sucesso que eu tinha na época, né? E que Você tinha chegado. Eu tinha chegado com 22 anos. E as pessoas de fora, né? Porque as pessoas a gente tem as pessoas trazem informações. Então, era um cargo excelente. E realmente era um cargo excelente. Eu era um escritório super renomado na cidade. Que até hoje... a advogada que eu fui sócia dela é uma advogada extremamente conceituada também, a quem eu honro muito, porque eu aprendi muito com ela, né? Faz parte total do meu crescimento. Acreditou, né? Confiou e realmente a gente fez uma história incrível. E eu já tinha essa mentalidade de crescimento, mas eu imaginava que seria ali, no direito. Então, eu estava com a vida profissional, eu falo que a gente tem 5 áreas principais, vamos colocar 5 áreas básicas, né? Eu tava assim, ó. O meu profissional tava ótimo. Eu tinha status, né? O meu ego tava tranquilo, porque massageado. Porque a gente que vem dessa área do judiciário, né? Tô aqui com Sabrina Dourado, que vai, né? Pode fazer uma aula pra gente sobre isso. O quanto isso é uma realidade, né? Dentro do judiciário. Nós, como mulheres, como profissionais, eu na época com 22 anos, ainda era uma profissional nova, então assim, os desafios eles existem, menos do que existiam há muitos anos atrás, mas eles ainda existem. Então, para mim foi uma história incrível, mas eu estava assim, eu me dei conta que eu estava com uma área da minha vida excelente. E as outras todas, eu não tinha nenhuma espiritualidade, eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Minha saúde era terrível, porque era uma época que eu vivia, de dependência emocional. Então, os meus relacionamentos, eles eram todos fracassados. Todos fracassados. Eu era uma pessoa extremamente carente, tinha dificuldade em ficar na minha própria companhia. E aqui já entrando naquilo que a Sá trouxe no começo, né, para você começar a mapear alguns pontos da sua vida. Porque se você tem dificuldade de ficar na sua própria companhia, você precisa olhar para isso. Porque por mais que nós somos seres coletivos, nós somos um ser único. Então nós precisamos aprender a lidar com a nossa solitude, que é diferente de solidão. Então, estar bem estando na sua companhia, desfrutando da sua própria companhia, era algo que eu não conseguia fazer. Então, eu vivia em festas, em movimentos de, eu preciso comprar mais uma roupa, sabe? Eu preciso buscar no externo algo que me valide, algo que eu me sinta melhor. Então, você que está nos assistindo também pode começar a mapear sobre isso. Essa é uma busca sem fim, né? Engraçado. Sem fim. De 70 anos. Incrível. 70 anos. Agora, recentemente, exatamente, ela ou desse movimento de um câncer para que ela pudesse olhar para isso. Eu estou falando de uma senhora de 70 anos. Sempre mais uma roupa, era sempre um prato, era uma dor, e eu ia lá e fazia uma escova no cabelo. E, gente, presta atenção. O que a gente está dizendo não compre roupa, não faça teu cabelo. Importante. Não confundamos as coisas. Você está vendo a gente aqui, inclusive, arrumada. Sim. O que a gente não pode é utilizar essas possibilidades, porque são sempre possibilidades, como ferramentas e mananciais para tamparmos feridas que são muito mais profundas. Sim. Foi tão incrível o processo com ela, porque ela disse, e no final das contas, hoje me olho, sei ainda quem sou, mas sei que essa doença... Não... E a gente não precisa chegar nesse lugar. Tem certeza. Gente como ela pagando o preço. Com certeza. E o nosso corpo fala, né, Sá? Ainda que você, a pessoa ainda não tenha ainda, né, uma doença em si, mas a gente tem sintomas, né? Sinusites, asites, as inflamações. Rinites, gastrites. Eu tinha muita sinusite. Dores na lombar. Exato. Eu fui a rainha da sinusite. É muito sobre isso. E o nosso corpo, ele dá sinais. Só que muitas vezes
famosa correria do dia a dia, as mulheres não se atentam aos sinais que a vida dá, que elas mesmas têm. E as mulheres, e eu era essa mulher nesse momento que eu tô contando aqui pra você, eu era uma mulher que tinha uma energia masculina muito alta, um feminino ferido mesmo. Por quê? Durante a minha infância, a minha adolescência, as circunstâncias me fizeram assim. A sociedade me fez assim. Eu fui ensinada assim, porque a minha mãe aprendeu assim. Cresça, seja independente, trabalhe, tenha o seu dinheiro, você não precisa de ninguém. Então, tenha o seu sucesso profissional. E foi isso que eu fiz. Foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. E aí você deve estar se perguntando, Isabela, mas que terrível que você está falando isso, porque, né, a sua mãe te falou isso. Gente, isso é algo que acontece com a nossa geração. A Sabrina está aqui também, não me deixa mentir. E os nossos pais, né, a Sá é mãe, eu ainda não sou mãe, mas atendo muitas mulheres que trazem esses relatos nas mentorias, Sá. As mães nunca querem fazer mal para os filhos. Só que as pessoas dão aquilo que elas têm. Então, elas aprenderam dessa forma. A minha avó materna, por exemplo, é uma mulher que veio para o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com 2 crianças, 15 dias num navio. Ficou na Itália. O meu avô veio primeiro para o Brasil para tentar fazer a vida no Brasil. E a minha avó ficou com 2 filhos pequenos, né? Num cenário pós-guerra. Então, assim, é uma geração que também sentiu muitas questões, que passou por muitas questões. E as coisas vão passando adiante. A gente aprende com os nossos pais aprendem com os nossos avós. E assim vai. Só que quando a gente consegue olhar para isso, olhar para nós, reconhecer aquilo que aconteceu, ativar a nossa consciência, porque, para ficar bem prático, o processo de autoconhecimento é um processo de tomar consciência. Por que você faz o que você faz? Por que você faz? Eu falo que são os círculos viciosos, né, Sá? E se você parar, você que está nos assistindo, parar para refletir sobre isso, você vai ver que tem certas coisas que se repetem. Sempre acontece aquela mesma coisa, sempre volta. A partir do momento que você pode ativar a sua consciência sobre isso, você pode escolher ser diferente. Você é igualzinha ao seu pai, igualzinha à sua mãe, assim como eu sou, a Sabrina, mas você pode escolher fazer diferente. E dar um novo rumo. Então, eu cresci desse lugar, de seja uma mulher guerreira, trabalhe. Então, essa roupa é tão cara. Caríssima. É muito pesado, sabe? Pesadíssima. Pesadíssimo. E mais, nos traz ganhos secundários, porque, de uma certa forma, esse é o modus operandi, eu venho também desse lugar, que nós encontramos para nos sentirmos vistas, pertencentes. É o reconhecimento externo, né? Sim, então é um processo desafiador. Sim. Você sair dessa posição de vida. Sim. A mulher que batalha. Hoje eu recebi uma mensagem da mulher, você é aquela que aguenta o rojão. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo. Aquela que, eu já fui, aquela que aguenta o rojão. Pode vir que eu dou conta. Pode vir que eu faço e eu ligo o meu trator 24 horas e eu durmo 4 horas por dia e, nossa, para mim é mais do que suficiente. E a bolsa cheia de remédio e toma uma Novalgina, daqui a pouco toma mais uma sequência de antibióticos, bobagem, com a sinusite, aquela coisa toda e a gente não para. Mas a conta não fecha. Sim. Então, é um processo que é de despedida também para a guerreira. Com certeza. E abrir espaço para ter uma frase que eu gosto muito, Sá, que é quem você é quando você deixa de servir. Quem fica quando você deixa de servir. Porque até mesmo o ato de ficar numa correria, de querer fazer, eu não consigo descansar. Eu escuto muito isso, imagino que você também. Muito. Eu não consigo descansar, eu não consigo parar um momento. Isso também é um movimento, um sinal de que a mulher está vivendo um processo de uma mulher que está ferida. Talvez você não saiba disso. E se você sente que você não pode parar, que você não pode desligar, que você tem que ficar o tempo todo no 220, o tempo todo, é como se viesse aquela sensação de culpa por descansar, por pedir ajuda, você precisa olhar para isso. Começar a se perceber, sentir, porque quando a gente está com o masculino da gente muito alto, né, que a gente tem as nossas 2 energias, a gente não consegue sentir.
a gente não consegue perceber. O que é sentir? Sentir é o nosso, aquele sexto sentido que a mulher tem, que os homens não têm, é mais da mulher. De sentir, E às né? vezes eles ficam se perguntando, mas que é isso? Que é isso? Há pouco eu falava com Cris, alguma coisa assim, ai, nossa, arrepiei. Ai, meu O que é isso, né? O que é isso? É muito isso. E esse lugar é muito pesado, sabe? E foi isso que aconteceu comigo, foi esse movimento. Eu vivia, eu falo que é a corrida dos ratos. Mas ainda lá nesse direito, né? Ainda lá nesse direito. Cargo, nessa... Ainda eu quero estava. Que você conte pra Vou nós trazer esse ponto. esse plug, tipo assim. A virada. A virada. Começou a se perceber, começou a entender um mundo sobre uma outra perspectiva, outras áreas, mas Incrível. teve um momento assim, né? Teve. Claro que não é único, porque a vida não é feita de um único movimento. Sim. Mas sempre tem um chega. Tem. Qual foi o chega? O chega, eu falo que ele vem acompanhado de uma decisão. A vida te coloca em uma decisão que ou você toma, ou você empurra e a vida toma ela por você, toma essa decisão por você. Então, o meu maior momento de virada foi que eu conheci o meu atual companheiro e a gente começou a se relacionar. E até então, as dinâmicas que eu vivia com relacionamentos, nesse lugar que eu contei pra vocês, né? Onde só uma área da minha vida era boa. Então, a minha gestão emocional era terrível. Eu era uma mulher irritada. Eu era uma mulher que queria... achava que toda mulher queria tomar algo meu. Sabe? Eu era uma mulher que era uma mulher extremamente ferida, ranzinza, sabe? Não tinha paciência, não conseguia esperar. Queria tudo, né? Muito irritada. E eu vinha desse movimento dos meus relacionamentos, onde eu tinha muita dependência emocional. Então, os meus relacionamentos, eles eram fracassados. E eu conheci o meu companheiro, que é o meu companheiro atual, e foi como se fosse um despertar, porque era uma pessoa que eu não precisava salvar. E talvez você que está aqui nos assistindo, né, está aqui nos ouvindo, está aqui com a gente, você também tem uma sensação de que você precisa fazer tudo por todos. Que você sempre tem que ajudar alguém, que você sempre precisa fazer algo para alguém, que a filha da tia, da sobrinha precisa de algo, que você sempre tem que estar ali fazendo tudo, colocando tudo nas costas. E é pesado, esse lugar muito pesado. Tinha esse mecanismo. É não conversar com alguém, seja presencialmente, seja no... Isso. Estou aqui para o que você... Isso. Olha, tô aqui, hein? Tô aqui. Era um lugar de dizer assim, me ame porque eu vou fazer por você. E sabe o que é incrível, Sá? Quando a gente se ocupa com a vida dos outros, a gente não tem tempo, realmente. Aí a gente não tem tempo para viver a nossa vida, para olhar para nossa vida. Então, para definir propósitos, para definir onde eu quero estar daqui a 10 anos. Prioridades. Lista de prioridades. O que faz sentido para mim? Esse lugar, esse convite que eu recebi, faz sentido para minha vida? Para onde eu quero estar? Para quem eu quero me tornar? Para quem eu estou me tornando? Faz sentido? Ou você aceita, vai nos lugares, vai, não sabe nem por que tá indo, né? Às vezes vai em lugares que nem gostaria de estar. Conversa coisas que não gostaria. Que não gostaria. Senta em mesas que não gostaria de Exato. Então, essas são as percepções do nosso sentir que a gente tem que ter. E o meu momento foi esse momento. Quando eu me deparei, eu vivi assim, um momento... foi o ápice de uma pane, sabe? Uma metanoia, algo assim. Porque eu falei, como assim eu não preciso salvar essa pessoa? Como assim? E aí eu precisei decidir, sabe? O meu ego. Precisei olhar pro meu ego. De que, Isabela... É o momento de você decidir se você vai querer ficar nesse lugar onde você tem que olhar para você vai ser a sua prioridade, ou você vai continuar nesse lugar que você está, sozinha, não dependendo de ninguém. Porque eu achei uma pessoa completa, né? E eu falo que o ideal do relacionamento são duas pessoas completas que se juntam, fazem um mastermind, né? Uma união de dois cérebros. E multiplicam. Porque as pessoas têm muito isso de, metade da laranja, quero a minha metade. Você não tem que achar uma metade. Você tem que estar inteira para ter um outro inteiro e as coisas se conectarem. Então eu precisei... Só complementando a tua fala, eu tava no... Foi incrível, né? Eu acompanhei, foi incrível. Ele disse, nunca... Incrível, forte, muito forte. Muito forte, mas muito é forte. real. Nunca Sim. durma com alguém. Sim.
Sim. E assim, vamos ser honestas. As nossas fragilidades, as Total. nossas feridas abertas, sangrando, Total. elas estão ali nos importunando. E às vezes a gente acha também que é o externo. Ah, porque é a inveja que tem sobre mim. Ah, não, porque é o próprio diálogo interno, é a própria mecânica interna Que que já determina. está visceralmente machucada e com essa outra metade também machucada, também incompleta. Sim, A gente gera um movimento de casal simbiótico, sim, de um maltratando o outro. Por que a gente tem tantos índices? Estamos aqui, o tema é polêmico, nós não estamos aqui dizendo que é só isso. Por que a sim, gente tem tantos índices de sim. relações disfuncionais? Por que os divórcios estão cada vez mais amplos no Brasil? Por que a gente tem essa dinâmica tão adoecida de violência doméstica, desse número de femininos? Sim. Problema bem profundo. Muito profundo, porque as pessoas entram, se torna um círculo vicioso, Sim, né? sim. Aquilo se retroalimenta. E é tão forte o que você está me dizendo, e você talvez não tenha noção, que você está falando para muitas mulheres que não sabem, porque elas não conseguem ter um relacionamento Sim, em que elas caibam com um par completo. Preste Sim. atenção nisso. incrível, Tá incrível. entendendo o que eu tô Sim, dizendo? muito Por forte. quê? Porque você vai, em regra, atrair e se adaptar a uma repetição de padrão de um relacionamento que já te traz aquilo que é conhecido. Sim. Quando você encontrou um companheiro que você disse, nossa, ele é completo, a tendência natural seria não permanecer. Exato, Porque você manteria o mesmo software daquela que tem relacionamento. exato. Porque Padrão, que já era o conhecido. o meu ego era, essa pessoa precisa de mim. Vou cuidar dela. Exato, exato, É, né? maternar. É o triângulo de Karpman, né? Sim. São as triangulações. O perpetrador, ele precisa de uma vítima. E aquilo vai se retroalimentando. E aí? A decisão foi. A decisão encarar. foi, vou encarar. E aí, Custa. custa. Né? A gente namorou por 2 meses, foi no período da pandemia. Tá. Em 2 meses a gente tava morando juntos. Ai, Deus. A gente tava morando juntos. E eu falo que foi um ano extremamente difícil. Porque você que tá num relacionamento, as minhas mentoradas falam muito isso comigo. Isabela, o meu esposo não quer, o meu esposo não busca, Muito. o meu esposo não vai, o meu Não namorado, quer saber. ele não Me quer. critica com esses livros, com esse curso, quer saber quem é essa Sabrina. Exato. E eu já falei, eu já gritei, eu já briguei, eu já fiz e nada E não acontece. adianta, Eu né? falei, olha, eu vou te falar uma coisa. A gente muda a outra pessoa pelo exemplo. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Essa é uma máxima. Você inspira a outra pessoa com o seu resultado. E eu digo mais. Se o meu companheiro à época ele não tivesse tido a paciência, né? Porque o amor ele é paciente. Se aquele relacionamento realmente tem vocês têm visão de vida alinhados, é uma pessoa que faz sentido para você, que é um relacionamento saudável, né? A gente não tá falando aqui sobre questões de violência, nem nada disso, tá? Pra gente deixar bem claro, bem outra alinhado. coisa, né, Isa, que eu sinto que a gente precisa dizer, quando fala no relacionamento saudável, não confunda com relacionamento perfeito. Exatamente. Somos humanas, Mulheres bem comuns e homens bem eles vêm comuns. de outro. Tem todo lá no seu não é. Exato. Você não está na exceção. Todo lá tem as dificuldades, tem as. Nossa, Normal. Que bom que elas existem. Que bom que elas existem. É o tempero, gente. É a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Gente. Eu digo isso porque Isso. tem pessoas que não conseguem. Como hoje a gente vive essa vitrine virtual, A era da comparação, né? Então, há de se fazer essa ressalva, né? exatamente. Com todas as dificuldades normais. E nós íamos além, porque era um duelo dentro de mim. Sim. Né? Eram as vozes de dentro da gente, de coisas que eu precisava olhar. E eu comecei com esse movimento de olhar mais para mim. E eu comecei a buscar. Então, se você que está aqui nos ouvindo, se faz sentido, se você está se identificando com alguma coisa, né, sabe, que a gente trouxe aqui, busque. Busque. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Busque quem? Busque quem
Pegue pessoas, esteja com pessoas. A rede social, Sabrina trouxe a vitrine, né? A rede social, Instagram e todas as outras redes, elas são excelentes para que você possa se conectar com pessoas. Tem o malefício, se mal utilizadas, da comparação. Tem pesquisas recentes que trazem isso, que a comparação está causando alienação nas pessoas, distúrbios nas pessoas, distúrbios de imagem e várias outras coisas. O consumo de antidepressivos vem crescendo no nosso país e as redes sociais são um fator determinante para esse crescimento. Eu quero recomendar um livro recente que comecei a ler, que eu leio vários ao mesmo tempo, né? Maravilhosa, né? Quem não, gente? Mas que Identifico. é sensacional. Nação. Incrível, incrível. Só pelo nome. Mesma autoria do Nação Dopamina, Sim. que é um clássico, Nação Tarja Preta. Incrível. Que retrata um dos modus operandi de estarmos hoje. Primeiro, em ansiedade. Tem não só as redes sociais. Sim. Estilo de vida por completo. Sim. E busque por isso, né? Busque por pessoas. Converse com pessoas. Fure as bolhas. Algo que foi muito incrível para mim foi começar a me colocar em ambientes diferentes. E eu comecei a buscar, sabe? Eu comecei a buscar porque me foi apresentada uma outra possibilidade de vida, um outro horizonte. Que eu saísse do lugar que eu estava. A gente fica no nosso mundinho, né? São as caixas que as pessoas criam. Você reparou que a gente tem uma visão de mundo, às vezes, tão cerrada, que a gente acha que só existe aquilo ali. Exatamente. Experimenta. E num bairro diferente. Incrível. Experimenta. Tá numa cidade pequena, experimenta ir na zona rural da sua cidade. Incrível. Experimenta ir na cidade mais próxima. Se você compra pão numa mesma padaria a vida inteira, vai na outra. Só existe resultado diferente com ação diferente. É exatamente o que você falou. Você começou a descortinar. E esse descortinar de um novo horizonte é como uma máquina... Sabe aquelas máquinas de caça-níquel que você põe uma moedinha e várias caem? Sabe aquele barulho? Sim. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Porque você tira as vendas, não tem como desver. A verdade é essa, não tem como desver. E é um processo tão incrível que é natural. E foi aquilo que eu falei com você no começo. Foi algo que foi natural. É como se eu tivesse puxado a ponta do novelo e tudo foi, né, foi desenrolando aquele novelo e ao mesmo tempo foi muito intenso. Porque eu sou uma mulher intensa. E eu fui buscando, porque eu comecei a ter algo, sabe, que é o que mais motiva uma pessoa, que é resultado. Você começar a se sentir melhor com você mesma, você começar a conseguir ficar bem na sua própria companhia, você conseguir ter clareza de quem você é, da sua identidade, de qual é a sua verdadeira missão nesse mundo, por que você está aqui, por que você foi chamada para estar aqui. E a gente falou sobre, né, antidepressivos e sobre toda essa questão. Tem muitas pessoas hoje que talvez não estejam vendo graça na vida. E eu sinto de falar isso, porque recentemente falei com uma pessoa muito querida que está passando por um momento assim. E talvez hoje você não esteja vendo razões ou motivos. E eu costumo dizer, sempre com as pessoas que chegam até mim com essa queixa, né? Você está aqui por alguma razão. Pra gente estar aqui, sabe? Pra eu estar aqui pra você, 300 mil espermatozoides não vingaram para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui. Então, você já foi escolhida desde antes de você nascer para você estar aqui. E todas as pessoas, em especial as mulheres, porque nós temos o público predominante feminino, você está aqui, você carrega uma mensagem muito forte no seu coração. A história, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que você viveu, todas as suas experiências, a partir do seu movimento de cura, do seu movimento de resgate da sua essência, da sua identidade, da sua história, você pode resgatar outras pessoas. Você pode trazer mais pessoas. E quando eu falo sobre soltar a voz, né, que é aquilo que a gente trouxe também no começo, quando a gente falou sobre a minha apresentação, a voz é a mensagem. É aquilo de mais precioso que uma pessoa carrega, que é a mensagem do coração dela, que ativa única, né? E que é única. E quando eu passei por todo esse movimento, eu percebi que o direito não era uma escolha minha, que era algo que
aconteceu. E tem coisas que acontecem na nossa vida que tem uma razão, né, Sá, para acontecer. Sempre tem um porquê. Eu ouvi muito durante a minha vida do meu pai sobre o concurso público. Faça concurso público, tenha estabilidade. O meu pai vem de uma história de vida. O meu pai, tem 14 irmãos. A mãe faleceu, ele tinha 12 anos. Ele saiu de casa com 13 anos. Foi morar sozinho, foi trabalhar. Então, imagina se te amando como ele ama. Exato. Ele não ia querer ir. Exato. Se você pudesse fazer uma escolha que aos olhos dele seria a melhor para ti. Sim, sim. Mas é por amor. É tudo por amor. Tudo que o ser humano faz é para ser amado. Eu vou te dizer, hoje, mãe de 2 meninos de 15 e um prestes a fazer 10, tenho uma outra dimensão. Sim, com certeza. Mas é uma dimensão que as mães e vocês que serão mães, ela é visceral. Sim. Porque quando a gente acessa esse conhecimento, compreende. Mas a gente vai para um outro lugar quando a gente é algo que é muito difícil. Sim, difícil sim. de controlar. Sim. Porque é um amor Visceral. Sim. Ele vem das entranhas. Sim. E a gente não consegue, muitas vezes, se despir do nosso sistema de Sim. crenças, da nossa história. Digo, porque hoje eu me acho uma mulher à frente do meu tempo. Mas para os meus meninos, eu já não sou tanto. Eles são Sim. de outra geração. Sim. Eu estou falando de um adolescente de 15, eu estou falando, ao tempo dessa gravação, de um menininho de 10. Ele já tem um outro mindset. Sim, com Eles certeza. já estão vendo o mundo de outra forma. Com bem certeza. isso, sabe? Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Um exemplo lá, uma fórmula de física. Eu tô lá com o Gui Filho, mas isso é importante. Exatamente, você com seu Sim, com certeza. concurso público. Eu tô usando É uma analogia visão, simples, com certeza. mamãe, aprender. Ele já vem com Sim. É uma visão de vida diferente. Ok, que eu vou fazer a prova, mas eu não vou levar isso. Sim. Ok, que Tenha sua sabe estabilidade. aquela coisa? Ok, que o concurso seja um caminho mais por aqui. Sim, Eu incrível. já vejo isso em movimentos simples, Sim. em casa. Os mais básicos, né? Sim. E é uma verdade. Essa roupa não, ela lá. É outra geração. E isso acontece porque são gerações diferentes. E é tudo por amor. É por amor, né? Um pai só quer o melhor pro seu filho, uma mãe só quer o melhor pro seu filho. E eu agradeço muito. Eu falo que quando a gente assente a nossa história, e o que é assentir a nossa história? Não é concordar. Você não precisa concordar com o lugar que você veio, de onde você veio, a sua família, a sua criação, a sua história. Você só precisa assentir. Assentir foi como tinha que ser. E a partir dessa tomada de consciência, você segue o seu caminho com uma leveza, uma tranquilidade. Então, eu tenho muita honra pela minha história, sabe? Muita gratidão, porque eu recebi o que eu precisava. E existe uma... Foi o suficiente. Eu vejo as pessoas muitas vezes exigindo dos pais. Exigindo que eles sejam diferentes. Exigindo uma outra postura. Se a gente pensar, os nossos pais, eles já nos deram aquilo que existe de mais precioso. E não é dinheiro, não é patrimônio, não é nada disso. É a vida. Eles passaram a vida para nós, porque vida você não compra, vida você não aluga, vida não é algo que é vida, é algo que há de mais precioso. Então, todo esse movimento, todo esse assentimento da minha história, de tudo que eu vivi, o processo de ressignificação, a gente vai se tornando mais leve, mais segura, mais firme, mais feminina, mais magnética. Por quê? A gente fica em paz com a gente mesma. E durante esse meu processo, eu decidi que eu ia fazer uma evolução de carreira. Eu falo que é evolução de carreira, né? A transição de carreira. Porque a gente evolui. Aquilo fez sentido por algum tempo. A Sabrina teve uma carreira incrível no direito. E foi uma carreira incrível e sempre vai ser uma carreira incrível. Porque te trouxe até aqui. Incrível. Meus livros escritos gente, ali, ó. Maravilhosa. E olha que incrível. Em honra. A sua história impactou a minha história anos antes de nós estarmos aqui hoje sentadas. Então, eu decidi empreender nesse mecanismo de evolução de carreira. Eu saí da sociedade de advocacia que eu estava. Legal. Eu pedi exoneração do meu cargo público. Fui chamada de louca na cidade.
Gente, Normal, vamos normalizar. Você precisa despir-se do seu ego. Parece que a gente combinou Exato. minha aula de Essa. ontem. Olha que incrível. Você precisa despir-se do seu ego para liberar-se do controle Isso. e se permitir. Exato. É claro que você desagradou, imagina. Com certeza. Louca. E na cidade pequena, vocês também que são de cidade pequena, eu sou do interior. É tudo isso. gigante. Tudo gigante. Se duvidar, E vai vira pra até internet. tabloide, é isso. Vai pra internet e eu abri uma loja online de multimarcas feminina. Legal. Então eu me tornei empresária no varejo de moda e começou a fluir. E era muito mais leve pra mim. Eu fiquei por um período nos Pandemia? o período finalzinho de pandemia, foi 2022. Tá. Tava naquele período vai acabar, não vai acabar, né? Aquele período finalzinho ali de pandemia. Mas essa decisão eu já vim no momento de pandemia me preparando, né? E para A quem gente decide, Sim. mas a gente precisa. de planejamento, né, Sá? Porque muitas pessoas querem fazer, mas às vezes você dá um passo sem ter um planejamento, você vai... Exato. Então é importante, Kamikaze. exato, é importante você ter um planejamento. E aí eu fiz essa evolução de carreira e durante todo esse período eu continuei buscando o autoconhecimento, lendo. estudando. E em determinado momento eu comecei a me aproximar também, a retomar a minha espiritualidade, o meu contato com Deus, leitura da Bíblia, um valor muito forte para mim essa conexão, que é importantíssimo, porque nós somos de carne e osso. Você precisa ter em que acreditar, você precisa ter a sua fé, desenvolver isso, porque é o que nos sustenta, né? Porque nós somos vulneráveis, somos pessoas bem comuns. Então isso é algo muito importante, que foi muito importante para mim na minha história. E eu comecei a sentir de compartilhar tudo que eu estava vivendo. Tudo isso que nós estamos falando aqui, e eu comecei a postar nas minhas redes sociais, no meu Instagram. E nunca me posicionei como uma mentora de mulheres. Foi algo que aconteceu. As mulheres começaram a chegar até mim. E eu falei, vou fazer um evento. Nunca havia feito evento. Tinha feito uma palestra até então, na vida. Falei, vou fazer um evento. Foi algo muito forte. É o que eu falei, eu sou muito intensa. Então, eu tava, sedenta por ajudar outras pessoas. E esse trabalho que a gente faz, é por isso que eu falei, um trabalho de multiplicação. A gente, é igual quando a gente vai num serviço de alguém, de uma manicure, experimenta algum prato de comida que é tão bom, um restaurante que a gente quer recomendar para todo mundo. Sim. O autoconhecimento é isso, gente. Porque a gente vive um mergulho 360. Você tem um relacionamento de paz, que não é um relacionamento perfeito, um relacionamento que se multiplique, que vocês avancem, que você estruture a sua família. Eu acredito muito que a família é a base de tudo, que você faça da sua casa, tudo começa e termina, você edifica a sua casa, os seus negócios. Isso é prosperar. Porque às vezes as pessoas limitam muito a prosperidade a algo financeiro. E prosperar é evoluir em todas as áreas. Hoje de manhã, tá para vocês, estava me arrumando, né? Sagrada. Incrível. Eu não abro mão dela. Desde o momento que eu abro o olho e eu já começo a... E aí eu fui seguir a sequência, já tinha deixado as coisas em ordem. Hoje é um dia que eu tenho um suporte. Então aí eu fui tomar banho. Quando eu peguei no celular, tinha uma mensagem do Gui, que é o meu... Ele escreveu assim: parabéns para Feliz Dia da Mulher, para a melhor mulher do mundo. Que incrível. Ali eu parei, eu me emocionei. Incrível. Incrível. Tudo mais que vier, lucro. Incrível. Porque é exatamente isso. Acesso à prosperidade desse lugar. Exato. Tem um livro que eu recomendo para vocês que se chama As 9 Leis da Vida. Incrível. Da editora Gente, de um autor que é constelador também, além de utilizar outras ferramentas terapêuticas como método TAI e outros tantos. Ele narra diversas situações de grandes empresários que são maratonistas, inclusive, cujos filhos são drogados. Sim. Situações de grandes nomes, mais que têm ações abusivas. Sim. Será que a gente precisa desses extremos? A dinâmica do sucesso
Sim. Ela vem desse lugar. Sim. E é personalíssima, né? Sim, é algo incrível que você trouxe e me lembrou que a história da Viola Davis, eu li o livro dela recentemente, Em Busca de Mim, o nome do livro. E é incrível a história dela, porque a Viola Davis é uma atriz super referência e ela traz a história dela que mesmo quando ela já estava estouradíssima, ela ainda se sentia como a criança que corria na escola para não ser agredida pelos colegas. Então, assim, ela batendo um papo com Will Smith. Pensem bem, gente, esse papo. Batendo um papo com Will Smith, ele perguntou: quem é você? E ela travou para responder. Já tinha sucesso, já tinha dinheiro. Então, isso tudo, o sucesso, o fazer dinheiro, o alcançar os sonhos, realizar os sonhos, ele flui, sabe? Quando a gente está do nosso lugar. E você vai sentir isso quando você se sentir bem com você. Quando você se reconhecer. Então, esse foi muito o meu processo. Muito agora, o meu processo. Já estamos aqui quase uma hora. Falei com a Sá, que falei, Sá, você tem que colocar despertador. Porque outro dia a gente foi fazer uma live de 15 minutos. Uma hora. Incrível. O que eu queria? Queria que você falasse um pouco sobre, hoje, esse projeto de protagonismo de mulheres. Sim. Para que elas conheçam mais. E depois eu vou te fazer uma pergunta surpresa. Ai. Bom, vamos lá. A Sá já trouxe um pouco sobre o que eu faço, mas o meu trabalho hoje, eu me posiciono como mentora de vida e negócios e eu auxilio mulheres que querem se posicionar. Isso é sobre posicionamento. E o que é posicionamento, Isabela? Como você quer se posicionar? Trazendo a sua essência, a sua verdade. Eu auxilio mulheres que querem destravar. Mulheres que às vezes querem ir para o próximo nível nos seus negócios. Mulheres que querem estar com a presença no digital, trazendo seus negócios ou atuando como mentoras, ensinando, inspirando mulheres. E por alguma razão não conseguem. Eu não tenho tempo. Eu não consigo gravar vídeos. Sozinha é muito difícil. Então eu faço esse processo de direcionamento de mulheres que são empreendedoras. O meu foco de trabalhos é com mulheres que são empreendedoras. Legal. Pequenas e médias empreendedoras, em sua grande maioria. Mulheres que têm um potencial. Sabe, elas chegam pra mim e falam: Isabela, eu tenho um potencial. Eu sei que eu tenho. E eu não sei como eu coloco pra fora. E esse foi o meu processo. Eu me sentia... Meu pai tinha uma frase, sabe, que era incrível. Que é ser um brinco de ouro na orelha de uma porquinha. Que é você se sentir algo muito valioso e estar em um lugar que você poderia estar tendo muito maiores resultados e não está. Então, o meu trabalho é traçar um plano de ação com essas mulheres para que elas saiam desse lugar e que elas se tornem mulheres poderosas. E não é sobre empoderamento, porque o empoderamento, ele vem de algo externo para dentro. É sobre despertar o poder que existe dentro de nós. Que já existe, né? Que já existe. Então, o meu trabalho é de ativação do poder dessas mulheres. Para falar contigo lá no seu Instagram. No seu Instagram, @eu-sou-Isabela-Oliva. Na descrição. Na descrição. Episódio eu vou colocar. Incrível. Mas repete aí, por favor. @eu-sou-Isabela-Oliva. Então, vocês vão falar. Vou, inclusive, trazer para ela qual foi o ponto. Ela falou tanta coisa. Legal. Né? Quero saber. Dá um e-book esse podcast. Dá um e-book? Dá um e-book. Agora, profundo. Há um campo e há uma dinâmica que é sempre preparada para esse momento. Eu sempre pergunto a vocês de forma surpresa: que mensagem vocês gostam de deixar nesse tempo rico que a gente vive aqui juntas e que atinge tantas famílias? Nós estamos impactando aquelas que ainda nem nasceram. Sim. 10 anos à frente, vou te reencontrar e há Incrível. pessoas que vão ter sido impactadas por essa mensagem hoje. Incrível. Então, do seu sentido, do seu coração, mensagem para elas. Olha, quero deixar uma mensagem para você que está aqui nos acompanhando para a gente encerrar com chave de ouro. Não desista. Não desista. Por pior que possa ser a sua situação, por mais difícil que esteja, por mais que você queira deixar tudo pro alto, por mais que você ache que você não aguenta mais, eu quero te falar. Você pode ir além. Você consegue. Você dá conta. Você é poderosa.
Não desista. Até mesmo na situação mais infeliz, até mesmo no fundo do poço, na pior das situações, existe uma semente de prosperidade, de algo que você precisa aprender. Porque se isso está acontecendo com você, é porque você precisa passar por isso. Então, não desista. Continua, não para, só vai. Salva de palmas. Amei, Sá. Gratidão, Boa, amei estar aqui. Que Você incrível. gostou? Da mão, que maravilhoso. Vamos Incrível, tomar outro gente. café juntas? Vamos tomar outro café, bora. Olha, curte, comenta, compartilha. Aqui na descrição eu vou trazer o arroba de Isa. Gente, vocês sabem que eu só trago ouro em pó pra Ai, vocês. gente, maravilhosa. E você é daquelas que a gente tem vontade de pegar e colocar num potinho, sabe? Põe no potinho, Sei. a gente leva na bolsa, leva cá, leva lá. Incrível, maravilhosa. Que Muito bom, obrigada, que bom Sá. ter você aqui Gratidão. nessa Você é mesa. uma pessoa incrível. E que seja a Incrível. primeira de muitas. Muitas. Porque tem muita coisa pra gente conversar. Eu tô querendo também, já quero anunciar para vocês, no spoiler, não só trazer pautas inspiracionais, com muitas chaves, mas também trazermos mesas de conteúdo. Então, Incrível. que tal a gente sentar e fazer um bate-bola sobre feridas emocionais? Claro Legal. que a gente pode até fazer uma referência a uma ferida nossa, mas vai educar sobre feridas. Trazer pontos, liderança, mentalidade empresária. Exatamente. Incrível, incrível. A tal da prosperidade. O que A é isso tal da mesmo? prosperidade. E aí, uma pauta só. Incrível, Sá. Vai ser Você já está sucesso. convidada. Já estou com a roupa de ir, gente. Beijo, Maravilhosa. Um Leoa. beijo. Até o Tchau, tchau. Deixa eu desligar. Foi ótimo. Nossa. Tá, depois você senta ali.